Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo da Elétrica. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês interruptores diferenciais residuais, os famosos DRs. Vamos ver as informações e seu princípio de funcionamento. Hoje nós vamos falar sobre interruptor diferencial residual, que é o famoso IDR. Então a gente tem a sigla DR, que é diferencial residual, e IDR, que é interruptor diferencial residual. E a gente ainda tem o DDR, que é o disjuntor diferencial residual. Eles têm uma diferença, IDR e DDR. O IDR, pessoal, ele não funciona como um disjuntor, ok? Ele vai atuar apenas em caso de fuga de corrente. Ele não vai atuar em curtos-circuitos, que é o caso desses dois caras que a gente tem aqui. Já o disjuntor diferencial residual, além das funções de diferencial residual, ok, vai atuar no caso de uma fuga de corrente, ele também vai funcionar para funções de disjuntor, pode ser termomagnético e a questão da fuga de corrente. Então ele vai proteger. Então a gente tem essa diferença básica entre IDR e DDR. IDR, na verdade, é só diferencial residual, ok? Fica bem claro aí essas nomenclaturas aí. Então vamos aqui explicar qual que é a função do IDR. Então o interruptor diferencial residual, pessoal, ele é um interruptor que ele tem a função de desligar automaticamente toda vez que houver uma corrente de fuga que ultrapasse 30 mA. O que é isso, pessoal? Toda vez que acontecer uma fuga de corrente e essa fuga de corrente maior que 30 mA, o disjuntor ele consegue reconhecer isso e ele desarma. Essa proteção de fuga de corrente, pessoal, ela tem uma característica de proteger contra choques elétricos. Então ela protege os seres humanos. Essa corrente de 30 mA, ela foi escolhida, apesar de haver interruptores diferenciais com correntes de fuga maiores, mas aí eles são interruptores diferenciais próprios para proteção de equipamentos, mas esse de 30 A é especificamente para proteção de seres humanos, porque essa corrente de 30 mA é uma corrente aí que é quase uma corrente máxima que o ser humano suporta aí num choque elétrico, ok? Então 30 mA é uma corrente aí de segurança que o ser humano, apesar de ainda ser alta, ele consegue resistir e sobreviver aí. Então passou de 30 mA já é muito prejudicial para o organismo humano, por isso que eles fixaram essa corrente aí de fuga de 30 mA, ok? Só para a gente entender as informações que vem aí no IDR, a gente tem um IN que seria uma corrente de trabalho, ele está aqui com 25 A para esses dois disjuntores, tanto o bipolar quanto o tetrapolar. Acima de 25 A, ele já pode ter falhas aí nos seus contatos. E a corrente de desarme de fuga, que é 30 mA, 0,03 A, seria aí os 30 mA. Tensão de trabalho 240, 415 volts em corrente alternada. Então, pessoal, esse interruptor diferencial, esse modelo aqui, ele tem 4 polos: fase, fase, fase e neutro. Ok? É uma característica do interruptor diferencial que ele tem que trabalhar com o neutro sendo seccionado aqui pelo interruptor diferencial. Ele precisa do neutro para poder reconhecer uma fuga de corrente. Afinal, a corrente ela vai fluir entre fase e neutro aí, e o neutro vai passar a ter corrente no momento que o equipamento estiver ligado. E aí quando tem uma fuga de corrente, ele consegue perceber. Se está entrando uma corrente, suponhamos 10 A aqui na fase, teoricamente lá no equilíbrio ela vai ter que voltar 10 A pelo neutro. Se tiver uma fuga de corrente para um ser humano que encostar nesse circuito aí, ele vai perceber que não está voltando a mesma quantidade de corrente que entrou e aí ele desarma. Essa corrente passando de 30 mA. E ele trabalha com esses 4 polos porque ele é para um sistema trifásico mais neutro, ok? Já esse modelo bipolar aqui, ele trabalha com uma fase e com neutro. Diferentemente do disjuntor que simplesmente secciona a fase, esse aqui ele vai seccionar fase e neutro, inclusive ele precisa do neutro para funcionar. E aí tem muita gente que me pergunta, pessoal, se o uso do interruptor diferencial residual ele é obrigatório nas instalações.
Isso aí é uma coisa que a gente tem que consultar a norma, e a NBR 5410, no item 5.1.3.2.2, fala sobre as características, né? Quais tipos de circuito que precisam de proteção contra fuga de corrente. Então são 4 pontos importantes. Primeiro, ele fala que em circuitos que sirvam de pontos de utilização situados em locais que contenham chuveiro ou banheira. Tem chuveiro e tem banheira, quer dizer, normalmente lá nos circuitos para banheiro de uma edificação, vai ter lá um interruptor diferencial. Ele também fala que em circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas externas à edificação. Se você tem áreas externas, tomadas que alimentam áreas externas, você tem que usar aí o interruptor diferencial residual. Em circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas internas que possam vir alimentar equipamentos nas áreas externas. Então, qualquer equipamento na área externa que esteja ligado em um circuito da área interna tem que ser protegido aí por um interruptor diferencial. Em circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas, lavanderias, áreas de serviços, garagens e demais dependências internas, normalmente molhadas ou sujeitas à lavagem. Esse tipo de circuito em que pode ter a possibilidade de água, o que vai facilitar aí um choque elétrico, né? Porque a água é um bom condutor elétrico. Nesses circuitos é importante que tenha a proteção do interruptor diferencial residual. Outra coisa interessante, pessoal, e aqui já é fora da norma, o dispositivo DR, né, o interruptor DR, ele pode ser utilizado por ponto. Então eu vou ter lá várias tomadas, eu posso pôr um interruptor DR para cada ponto, ou por circuito, ou por grupo de circuito, ok? Eu posso ter, na verdade, um DR só para minha casa inteira, apesar de isso não ser recomendado. Mas a norma em nenhum momento fala sobre a necessidade de ter vários ou de ter apenas um. Só fala das situações onde seria favorável o uso do interruptor DR. E isso cria uma situação que é o seguinte, pessoal, o DR, né, quem tem uma instalação que seja precária, né, tenha muitos problemas elétricos, o DR normalmente ele desarma com facilidade, porque você vai ter várias situações propícias à fuga de corrente, baixa isolação de cabo, cabos, né, já com a isolação corroída, encostando em caixas metálicas de passagem e por aí vai. Tudo isso favorece e propicia uma fuga de corrente elétrica. E nesses casos, nesse tipo de instalação mais precário, o DR ele costuma desarmar com maior frequência, né? E aí os eletricistas mais antigos, né, que têm menos contato com esse tipo de tecnologia, acabam por desacreditar aí o uso do DR, acha que o DR não funciona porque ele desarma direto. Gente, tanto o disjuntor quanto o interruptor diferencial residual, se ele está desarmando, algum problema tem na instalação elétrica, tem alguma anomalia, e essa anomalia tem que ser pesquisada a fundo, descobrir o que é e resolver o problema. Não basta simplesmente trocar o disjuntor, tirar o DR e eliminar o uso dessa proteção que é tão importante para evitar choques elétricos. Isso é muito comum aí a gente ver os eletricistas que, né, não têm conhecimento técnico suficiente, então eles acham que o DR é uma ferramenta que está ali para atrapalhar. Isso também é um pouco complicado até para o cliente, né? O cara fica ligando para o eletricista e falando, tá desarmando, quero que tire a proteção e etc. Então esse é um negócio muito complicado. Basta a pessoa analisar a fundo aí, achar onde está o problema e resolver essa situação. Ainda aqui nas características do DR, todo DR, né, interruptor diferencial residual, ele tem esse botão de teste. Esse botão de teste ele serve para quê? Ele simula uma fuga de corrente para poder testar se o disjuntor está desarmando no caso de fuga de corrente, ok? Tem que nos dois modelos, tanto o tetrapolar quanto o bipolar, a gente tem aqui um botão de teste. Então apertou o teste, desarmou, quer dizer que o IDR ele está com condição de detectar fuga. E a gente ainda tem aqui o botão liga-desliga, que é o mesmo, bem parecido, né, com o disjuntor. Quando está verde, quer dizer que o meu disjuntor está desligado. Quando eu ligo, fica vermelho lá a minha sinalização de ligado e desligado, ok? Vermelho e verde, verde para desligado, vermelho para ligado.
Pessoal, também é importante a gente saber que além disso, desse IDR, ele está presente na NBR, né, 5410, ele também está presente na NR10, que é a norma regulamentadora que trata dos serviços e atividades aí em eletricidade. Lá fala sobre seccionamento automático, né, em caso de fuga de corrente, para proteção dos seres humanos. Além de ser um dispositivo que está presente na NBR 5410, ele também está presente lá na NR10, que trata diretamente da segurança. Então, pessoal, é isso aí. Se tiver gostado do vídeo, curte, comente, compartilha. Se tiver ficado dúvida, deixa os comentários aí a sua dúvida para a gente responder. E não deixe de divulgar, né, os conhecimentos do canal do Mundo da Elétrica. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.